a disponibilidade do Paulo, da Gal, em estar aqui com a gente. Eu sei que o nosso tempo, assim, é uma correria lascada, né? Porque a gente vive correndo, o professor parece maluco, principalmente no final do ano, é prova, pensando em recuperação, é aluno que talvez vai ficar, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas sempre a gente arruma aquele tempinho para um ajudar o outro, né? E vocês conseguiram isso de poder estar aqui com a gente. Te agradeço imensamente por vocês estarem aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai aprender muito com vocês. Pode mandar ver, fique à vontade. Se alguém fizer alguma pergunta no chat, eu vou falando com vocês. Mas também, se vocês permitirem, podem abrir o microfone e também fazer perguntas. Sim, com certeza. Para a gente é bem tranquilo, tá? E para mim também, eu sou bem tranquilo de acompanhar no chat outras coisas aqui. Eu sou meio dos multitela. Eu tô com 3 telas abertas aqui. Tá que nem eu, Paulo. Eu tô com 3 também. Realmente eu sou mais tranquilo com isso aqui, de ser multitela, para mim é bem tranquilo. E aí só eu queria dar uma referência aqui, primeiro agradecer, tá, assim, do convite, tá, bem legal a gente ver nosso trabalho também sendo reconhecido por vocês, porque quando nós iniciamos o projeto, a nossa ideia era também essa, de poder ajudar nesse mundo que mudou tanto, né? Em um ano a gente teve uma mudança muito brusca. E é tão assim que, na verdade, assim, eu e a Gal, nós começamos essa formação, que a gente vai ver... Tem alguma coisa aqui. Ah, tá. Peraí que eu estava olhando que meu slide está no lugar errado, não é que eu abri, não. Eu e a Gal, a gente começou aqui as nossas formações há alguns anos atrás, 2014, 15, por aí, a gente começou as formações em metodologias ativas, e por um tempo a gente ficou um pouco meio que sem ser tanto falado no próprio mundo da educação. Eu acho que a pandemia acabou trazendo essa necessidade, porque precisou se arrumar ferramentas, né, para dar conta dessa demanda louca. Eu não sei como foi a rotina de cada um de vocês, né, com certeza foram várias, mas para vocês terem ideia, assim, de como foi para mim, tá, como professor, enquanto professor, a gente teve uma reunião no lembro das datas, assim, dia 14 de março, nos convocaram para uma reunião para o dia 18. Dia 18 de março, a gente foi para a reunião na faculdade, e aí a coordenação colocou todo mundo numa sala e falou, olha, a partir de segunda-feira as aulas são online. Ok. E não tem tempo de interrupção, é segunda-feira, já começa com tudo online. Tá bom. Que sistema? Cada um usa o seu. Que plataforma? Cada um usa a sua. E eu tinha, assim, por exemplo, eu tenho um colega professor da faculdade que foi colega de todo o nosso colegiado, foi professor de todo o nosso colegiado. Ele hoje é nosso colega, a gente dá aula junto, mas ele foi professor de todos nós. Então, assim, ele formou todos nós. Então, ele é de uma outra geração. Ele era o cara que ele não usava data show. Ele dava aula no quadro de TGA, Teoria Gerais da Administração e tal. Então, para ele falou, gente, eu não uso nem WhatsApp, então como é que vai ser as minhas aulas? Então, acho que é essa ansiedade que eu acho que muitos tiveram, e foi assim, e foi isso, nesse primeiro momento, de a gente se ajudar mesmo, né, quando a gente estava brincando há pouco, os colegas falaram, não, PC e mais um outro, ajuda aí ele para poder tocar as aulas, e claro que as aulas dele eram de segunda, né, então era quem tinha menos tempo, porque essas coisas só acontecem assim, né, era quem tinha menos tempo para a gente dar conta. Mas então foi um grande aprendizado, eu uso sempre ele como exemplo, porque ele é o cara que hoje, ele é professor da faculdade, ele é gerente de perdas da Caixa Econômica Regional. E hoje ele fala, bicho, eu me desenvolvi muito no meu trabalho da Caixa por causa das coisas que eu aprendi para dar aula na faculdade, que foram os recursos de comunicação, então ele hoje gerencia grupos de melhoria dentro da Caixa, tudo mais, porque hoje ele consegue gerir esses grupos coletivos, utilizando a tecnologia e as ferramentas que a gente usou na faculdade, que depois foi, aí, né, no segundo semestre a faculdade já se organizou, já entregou tudo direitinho, estrutura, plataforma e tudo mais, mas a gente rodou 6 meses muito no façam vocês. E foi muito assim, porque todo mundo falou, eu e mais uns 2 colegas, nós já usávamos, por exemplo, o Google Classroom, a gente já usava, mesmo sendo aula presencial, né,
porque tem sempre muita coisa para entregar, então a gente foi meio que, vamos ser introduzidos, ok, Gal, vamos ser introduzidos a esse mundo, então vamos lá. E a gente vamos tentar apoiar com isso aqui, pelo menos. Né? E aí eu lembro que a gente sempre brincava, a gente falava, não, vamos de Google Classroom, porque todo mundo tem conta no Gmail, né? Quem tem smartphone tem conta no Gmail, a não ser que seja iOS. E aí eu lembro que eu tinha uma aluna, que já antes de tratar disso, antes de ser pandemia, que toda aula eu tinha que trocar a senha dela, porque ela não lembrava a senha então não adiantava ter conta. Então, né, e aí só para trazer quantas dificuldades a gente teve, mesmo para quem já usava tecnologia, eu já tentava utilizar a tecnologia. Então, assim, a gente agradece por estar aqui, porque a gente percebeu que o que a gente teve de incentivo de tentar participar e colaborar, parece que está funcionando e está alcançando vocês, né? Que isso é para a gente o mais importante. Legal. Então, a gente pode partilhar um pouco de uma tela? Eu posso partilhar aqui? Pode sim. Agora ficou difícil. Ok. Chega para vocês? Tá vendo aí? Sim. Legal. Se por acaso aparecer espelhamento infinito aí para vocês me avisam, tá? Aquela tela que fica repetindo aí. Porque o Google Meet foi o primeiro que eu usei e o primeiro que eu parei de usar também, porque acabou que minhas rotinas foram todas para as ferramentas da Microsoft. Aí, de pandemia para cá, eu tenho usado muito mais Microsoft. Paulo, já que você falou, tira uma dúvida minha. A minha tela anda espelhando muito. O que faz para tirar aquele espelhamento? O que você compartilha? Você compartilha a tela ou você compartilha a guia? As duas, tela inteira e guia. Quando eu vou para vídeos, eu vou para guia. Quando eu vou para material Uno, eu vou para a tela inteira. Às vezes você não vai conseguir controlar isso quando for tela inteira, porque ele vai repetindo o seu compartilhamento da placa de vídeo. Se você compartilhar a guia, ele não assume o controle da tela, e aí você tem menor chance de ter espelhamento. Na verdade, você não vai ter espelhamento se você compartilhar a guia. Eu não sei o que é que você usa, mas, se, por exemplo, mas eu estou dando aula. Tenta, se você conseguir usar as ferramentas do Word ou do próprio até o Office agora mesmo, já consegue fazer online e abrir na guia, você vai ter menos chance aí de espelhamento. Você resolve a questão do espelhamento. Compartilha sempre a guia que você não tem espelhamento. Sim, obrigada. Nada. Essa é a parte de consultor da esposa, viu? É ela que usa Google Meet. Que também é professora. Então vamos lá, falar um pouquinho de como você avaliar por rubrica e um pouquinho da gente. Vou falar um pouquinho da gente aqui. Então, quem somos, que hoje falou um pouco no início, somos uma dupla de amigos educadores que desenvolvem formação para professores e coordenadores pedagógicos. Tá? A gente foi entendendo rápido que a gente foi aprendendo, né, que esse era o grupo que ia precisar muito. Tem um grupo de gestão aí, mas aí a conversa é um pouco mais profunda, né? A gente sempre concorda que precisaria conversar um pouco mais em cima, mas talvez fosse mais difícil ajudar verdadeiramente, começando mais por cima. Então, a gente entendeu que a gente poderia passar aí de coordenadores e professores, porque a gente acredita aí que ter clareza do alvo é ponto de partida de caminhada, de buscar fazer de forma intencional, tornará a caminhada mais significativa, né? Então, a gente tem intencionalidade na educação, principalmente nesse momento que nós começamos, como vocês aí, que foi nesse momento de pandemia,
era muito importante entender por que a gente estava fazendo aquilo e o que a gente estava fazendo, né? Para que a gente pudesse ter força mesmo e fôlego para dar conta disso tudo. Gal, fique à vontade, viu? Quando você quiser, você sabe. Pode deixar. Isso aí é a nossa caminhada, tá? Eu sou especialista em educação profissional, especialista em gestão tecnológica e gestão da qualidade, e professor universitário, e tenho algumas formações de metodologias ativas, né, acumuladas aí ao longo da minha carreira. E, cadê? Desculpa, só que eu perdi o nome, acho que foi a Vera, que é do Rio? Nossas formações, foi Vera, né? Não, Andréia. Nossas formações, Andréia, começaram aí no C-Ticket. Nossas formações de metodologias ativas, elas começaram aí no C-Ticket. Nós tivemos algumas formações aí no C-Ticket, e minha especialização em educação profissional é pelo C-Ticket. E aí, o C-Ticket é a universidade do Senai, que funciona aí no Rio de Janeiro, não sei nem como é que está agora. Alguém tinha me dito que ali a unidade da Riachuelo estava meio abandonada na época da pandemia. Fiquei triste, aquela unidade que nós fomos, que visitamos, parece que estava meio abandonada lá. Nossa. A estrutura é gigantesca, é muito legal. Então, nós começamos ali a falar um pouco, a estudar metodologia ativa, né? Até ali a gente sofria para executar, se tem muita referência. 2015, não foi? 14, 15, acho que foi 15 lá. 15, começamos ali a fazer nossas primeiras formações online, depois formações presenciais. Depois a gente foi também para defender aí a especialização em educação profissional. Né, porque o Senai, ele conduz a nível Brasil uma metodologia específica, né, de educação profissional, que chama metodologia Senai de educação profissional, MSEP, que ela se baseia em metodologias ativas. E aí, depois a BNCC veio nos dizer que a educação profissional estava muito mais próxima do que a gente precisava, né? Veio trazer, unir isso aí, que é uma percepção, eu não sei se alguém aqui mais é da educação profissional, mas que é uma percepção que quem está na educação profissional já tem, né? Que é essa questão tanto da intencionalidade como da aplicabilidade do conhecimento. Então, acho que foi isso. Gal, por favor. Bom, boa noite mais uma vez, pessoal. Foram chegando outras pessoas, né? Eu sou Gal Silva. Meu nome não é Gal, gente, mas eu tenho um nome tão complicado que eu já me apresento como Gal Silva, mas eu sou Glauber Vânia. Eu sou pedagoga, mestranda em Tecnologias Emergentes da Educação, tenho experiência em coordenação pedagógica do Senai e SESI, de outras instituições particulares e na instituição pública como professora de educação infantil, ensino fundamental 1, mas eu acabo destacando essas duas aí porque foi o que me deu suporte, muita informação, e que hoje eu consigo estar aqui apoiando esse grupo também. Coordenei turmas piloto do novo ensino médio no Senai, no SESI, Feira de Santana, e tenho também as formações aí em metodologias ativas, e hoje que a gente vai falar de rubrica, também foi uma experiência que eu tive aí na escola do SESI, em um formato avaliativo, já que a gente trabalhava por competência e habilidade, então é uma ferramenta que ajuda muitos professores a gente sair um pouco da caixinha aí, né, da prova, de outras avaliações, que geralmente não dá conta de avaliar por competência e habilidade, aí vocês vão gostar da proposta. É isso aí. Então, vamos lá. E a gente começa na PC com esses questionamentos aí para vocês, é mais de cunho reflexivo mesmo, tá? Mas assim, qual instrumento você costuma utilizar para avaliar projeto, seminário, fórum, debate, relatórios e trabalho de pesquisa? Porque tanto esses itens aí, eles podem ser estratégias de aprendizagem, como eles podem ser o próprio processo avaliativo. Só que não dá para a gente encerrar um processo simplesmente com uma nota. É preciso que a gente dê feedback ao nosso estudante, é preciso que ele saiba em quais critérios ele foi positivo, quais ele não foi tão bom, né, tão bem assim.
e a gente vai apresentar a rubrica como uma ferramenta que estrutura melhor essa avaliação, sistematiza melhor essa avaliação, e tanto você, professor, tem clareza de como é que estão seus estudantes, e eles também têm. Porque quando a gente fala de aluno protagonista, e que é uma discussão hoje na educação, e que muitas vezes tem professores que trazem como é que ele é protagonista, se eu tenho um menino que não quer nada com a Voz do Brasil. E a gente, PC, ouve isso nas nossas formações, mas assim, entendemos que tem alunos que têm comportamentos que não condizem, né, ainda com as metodologias ativas, mas não é por conta disso que a gente vai retroceder. O que a gente precisa? Formar esse aluno protagonista. E a gente vai atingir 100%? Não. Então, tem professores que às vezes ficam desestimulados e sofrendo, né? Sofrendo, e esse é um dos objetivos que a gente sempre trabalha. Tem que tentar parar de sofrer, porque senão nos afeta também como entrega para os outros e como qualidade de vida mesmo, né? Perfeito. Então, assim, é dentro daquilo que está nas suas mãos, professor. A gente sempre comenta isso. Então, o que está nas suas mãos, você tem possibilidades, existem ferramentas para formar esse aluno protagonista, mas a gente sabe que não vai atingir 100%, mas é a proposta desse novo aprender, desse novo formato de educar, tá certo? Você costuma deixar claro para seus alunos quais são os critérios que serão avaliados nesses trabalhos antes da execução? Às vezes, quando a gente tem a tendência, né, de atribuir uma nota para um projeto, por exemplo, se a gente não tiver clareza de quais critérios a gente está avaliando, aquele projeto que teve mais brilho, aquele projeto que foi... que teve mais criatividade, que os alunos... Lembra das capas bonitas de nossa formação? Acho que todo mundo aqui é de uma geração parecida com a nossa, né? Lembra das capas bonitas, os coleguinhas que podiam comprar aquelas letrinhas, né, bonitinhas para fazer as capas do trabalho, que nem todos podiam, né? As divisões que nós fazíamos lá, o colega que tem a letra mais bonita é o que só escreve, o outro que só que se acaba pesquisando, o outro que faz a apresentação, é o outro que fala, não, professor, que a gente dividiu, divisão. Um escreve, o outro pesquisa, só um estuda, os outros têm funções operacionais dentro do processo de aprendizagem, né? Ótima comparação. E aí, diante do que o PC traz, imagine, a gente vai montar uma amostra, né, com os nossos estudantes, que envolve cultura, arte, ciência, e aí aquele stand que foi mais bem arrumado, acabou chamando a atenção dos visitantes pela sua aparência ali, e acaba atribuindo uma nota melhor. Mas assim, o que você está avaliando naquele momento? Então, esse critério precisa estar muito claro para o docente, e precisa estar claro para esse estudante antes de começar o processo. E essa clareza, essa transparência vai ajudar seu estudante a se organizar e se preparar para essa entrega. E tudo isso tem que estar alinhado ao seu objetivo de aprendizagem, que a gente vai discutir aqui também nessa aula. Uma outra coisa que é interessante da gente relembrar aí, Gal, que eu acho que até agora com as aulas online também pode ter voltado a acontecer, ou melhor, está acontecendo mais aqui para a formação fundamental, ensino médio, que é aquele aluno que ele domina um vocabulário maior, e aí ele vai escrever mais. E às vezes a gente vai assim, não, mas aquele aluno fez uma resposta que foi uma lauda, e o outro escreveu 3 linhas, mas às vezes o de 3 linhas entregou o que era necessário e o que era perguntado. E quando a gente fala isso, a gente não está imaginando que a gente, o pessoal que nós professores não estamos preparados para avaliar. Não. Mas a gente sabe que é uma realidade, dizer assim, eu não sei se vocês puderem colocar no chat, vai colocando aí mais ou menos quantos alunos cada um tem. Mas a gente já teve a realidade de falar aqui com o professor que tinha 260 alunos, 360 alunos. Você vai dizer que não vai chegar uma hora que você não vai cansar? Que você não vai estar mentalmente esgotado para identificar, se não estiver claro para você antes, até para você, né? Porque sempre traz, o aluno precisa saber, mas, professor, você também precisa saber o que é que você quer daquela questão. Porque senão você vai ter um aluno que vai escrever um artigo para pesquisa de mestrado, na resposta dele você vai ter que ler, porque você não sabe exatamente, né? Não ficou claro para todo mundo, a Tânia colocou que tem 650 alunos em média.
Gente, eu não tenho ideia o que é isso. Eu não consigo ter ideia do que é isso, de verdade. Assim, é muita gente. Imagine aí se você for passar, sabe? Então, assim, a internet tá falando que você trabalha com a escola toda. Então, assim, 240, 350. Imagine também dar feedback, né, PC? Porque, assim, são 650 indivíduos que precisam de feedback. Então, como que dá feedback para cada estudante? E ele saber em que ponto ele está, né, do seu processo de aprendizagem, e a rubrica vem responder essas questões aí, ajudam, otimizam esse tempo do professor que o PC está falando, e responde à necessidade aí desse aluno protagonista de participar do seu processo. Uma coisa que a gente sempre traz com relação à avaliação, né, Gal já citou no primeiro ponto, e a gente está retornando aqui quando a gente fala de feedback, é que a gente também precisa entender o processo avaliativo como um processo de melhoria contínua. Né? O processo de avaliativo, não tem jeito, a gente vai chamar de avaliativo, né? Mas não é uma avaliação do aluno, a gente está fazendo uma avaliação do processo de aprendizagem. Então, ele é um processo de melhoria contínua. A gente, no nosso projeto, assim, quando a gente aqui na PG, a gente sempre lança a mão de algumas ferramentas de gestão e de alguns conceitos de gestão de pessoas, de gestão de processos, para a gente trazer essa reflexão. E aí é muito claro para a gente, claro que nós professores, enquanto professores, não somos formados para pensar assim o tempo inteiro. Não somos. Nós temos consciência disso. Mas a gente precisa passar para ter essa análise crítica. Nosso processo de avaliação é processo de melhoria contínua do processo de aprendizagem. A gente não está ali avaliando nem o aluno, nem o professor. Não é nem não isoladamente, mas o processo de aprendizagem. Então, o que funcionou, o que não funcionou, que competência eu queria entregar, que habilidade eu queria entregar, se ela foi adquirida ou não, em que nível e por quantos. E aí faz essa conta para 650 alunos, para você tratar isso individualmente, sem ferramentas que te apoiem. É uma loucura, né? A gente sabe que é uma loucura mesmo fazer isso. Então, assim, é buscar esse tipo de entendimento, de clareza na nossa cabeça, e de entender, eu preciso que esse aluno, não é que eu preciso que o aluno tire 7, eu preciso, né, eu não sei qual é a média de vocês aí de aprovação. Eu sempre cito 7 porque eu estudei 7 a minha vida inteira, não me conformo porque foi baixando a nota. Então, assim, não é que eu preciso tirar 7, não é que o aluno precisa tirar 7, ele precisa adquirir determinadas habilidades, e é isso que eu estou avaliando. Só que no meu processo, eu preciso criar uma métrica, e a métrica é uma nota de 1 a 10, de 0 a 10. Então, ok, essa é a métrica, eu preciso aplicar essa métrica, porque isso também não depende só de mim, depende da instituição que eu estou. Mas eu preciso entender que esse é um processo de melhoria contínua da aprendizagem e da formação do indivíduo aluno. É isso. Ótimo. Isso mesmo, pessoal. E aí, o terceiro item, a gente já acabou falando, né, que é a importância do feedback aí para os estudantes. Então, a gente vem apresentar aqui para quem não conhece a rubrica como um instrumento que atende a essas questões, e para quem já conhece, como que a gente destrincha um pouco mais, porque a gente faz aqui uma aula introdutória, né, antes de falar de como é que constrói essa rubrica, porque tudo tem que estar muito bem alinhado ao seu objetivo de aprendizagem. Então, uma rubrica, me digam aí também, né, pelo chat, para ver se qual o nível aqui que a gente vai trabalhando, se a gente precisa aprofundar, se vocês já conhecem, mas vocês já costumam utilizar as rubricas, né, que é esse instrumento em forma de tabela, onde você vai ter uma coluna com critérios de aprendizagem e as outras colunas com a distribuição dos níveis dessa aprendizagem. E aí, conforme vocês forem colocando, a gente vai fazendo as observações aqui e vai avançando, tá certo? Eu estou buscando as ferramentinhas aqui que eu não conheço, Vulgar. Aí estou apanhando um pouquinho, mas vamos fazer assim. Coloca aí pelo menos isso, né, gente? Assim, já conheço ou não conheço? Já estão colocando bem assim. Já conheço ou não conheço? Pelo menos já conhece ou não, ou conhece, mas não usa, bem dentro, eu ia fazer uma numeraçãozinha, mas dá para a gente ir aqui acompanhando. Tá mesclado aqui, o pessoal conhece, uma outra parte não conhece, outros ouviu falar, mas não utiliza.
E a gente vai conseguir aqui, então, atender as expectativas, né? Então, a gente avança aí, PC, para a gente falar essa parte mais conceitual da rubrica. Felipe me chamou a atenção aqui, viu? Felipe está falando que ele tem 240 alunos, costuma trabalhar atividades em pequenos grupos de 1 a 3 alunos para facilitar a correção e o feedback. Nossa, Felipe, 240 de 3 em 3 para dar feedback, meu irmão. É puxado. Ele está falando que começou esse ano aqui a utilizar a rubrica. Bom, mas legal. Gianina disse que conhece, mas nunca usou, não conhece, conheci na aula dada por vocês, Lúcia, no Laboratório Digital da UFC. Legal. Então, pode avançar, PC, que a gente vai para o outro, onde a gente vai tratar aí dessa importância. Quando a gente foi discutindo lá as questões, a gente já tratou, mas só para frisar, ela permite que você mantenha uma comunicação constante, você dê feedback, você estabeleça critérios de avaliação, que sejam aí objetivos e claros para os seus estudantes. Vocês vão ver isso em um modelo que a gente vai apresentar. Ela identifica pontos que seus alunos precisam melhorar. Então, se a gente está falando de formar o aluno protagonista, ele precisa saber em que ponto dessa aprendizagem ele está. Evidencia as expectativas, então ele recebe com antecedência quais são os critérios que ele será avaliado e apoia o desenvolvimento de habilidades, porque você pode utilizar aí diferentes estratégias, como a gente citou, projeto, fórum, debate, e tudo isso suscita aí, né, essa construção de novas aprendizagens a partir de competências e habilidades. Pode avançar. O Felipe disse que o feedback ele faz em aula quando possível, ou por áudio gravado em ferramenta online, ou ainda via comentário no Moodle. Bastante trabalhoso, né, Felipe? É importante que seus alunos recebam, mas você vai ver aqui como a rubrica ainda vai te ajudar melhor nessa otimização aí do seu tempo. Gente, ela é formada, basicamente, a Andréa colocou heróis sem capa. É isso aí, André, é verdade, viu? A gente escuta umas histórias de heróis por aqui, viu, André? De vez em quando a gente está aqui em nossas formações, tem uns heróis aí, viu? E eu sempre parabenizo, eu gosto de parabenizar. O Felipe foi só porque me chamou a atenção mesmo ali quando ele falou dos 3 em 3, já né, reforço que eu de parabenizar todos vocês, a professora Roque tem 670 alunos, a outra colega que falou que tinha 650, porque a gente vê a dedicação de vocês mesmo, assim, em dar conta desse feedback e da preocupação com a aprendizagem. Aí o Felipe já usa a rubrica, né? Então, já te ajuda aí. Vou utilizar esse ano. Pessoal, então, é um instrumento, tá? Que, como eu falei, é uma tabela onde vocês vão ter as divisões por colunas e linhas, onde vocês vão ter, na primeira coluna, critérios de aprendizagem, e a gente vai estudar aqui o conceito de critérios de aprendizagem, e as outras colunas em níveis de desempenho. Então, são esses níveis de desempenho que não deixam essa avaliação ficar subjetiva. Então, se o aluno entende que se você está tratando do critério criatividade, esse critério criatividade, ele precisa ser explicado dentro da caixinha correspondente ao critério. Então, não é só você colocar que você vai avaliar a criatividade, mas o que responde a essa criatividade? O que você espera dessa criatividade? Então, você precisa destrinchar lá. E depois você vai colocar os níveis. Ele está satisfatório, plenamente satisfatório, ele está... ele não conseguiu atingir, porque a gente não gosta muito de utilizar, né, assim, insuficiente ou não atingiu. A gente costuma colocar iniciante, né, nesse processo, para não dizer ali que o aluno é 0, né? E sempre é importante que a gente estimule as iniciativas e valorize as iniciativas. E não adianta também você só colocar o nível sem explicar esse nível. Então, assim, ele foi satisfatório no índice de criatividade, porque ele atingiu o quê dessa criatividade que você descreveu? E a gente vai ensinar vocês como é que vocês redigem isso, tá certo? E aí elas precisam ser objetivas, simples, gradativas, porque os níveis vão representar essa questão aí do ser gradativo, e intencional, porque tem que ter a ver com o seu objetivo de aprendizagem. E aí a gente pode avançar.
A gente faz aqui um processo introdutório, antes de falar da construção da rubrica, para a questão da clareza. Lembra, faz parte do que a gente acredita. Então, você ter clareza do seu alvo. A BNCC apresenta quais são as aprendizagens essenciais que a gente precisa aí construir com os nossos estudantes. Então, é necessário que você tenha total domínio, né, da interpretação aí dessa habilidade, para você desenhar essa rubrica de forma que ela atenda aí todas as expectativas e você chegue a um resultado concreto. O primeiro passo, antes de você preparar a rubrica, é você interpretar essa habilidade que você vai trabalhar. A gente escolheu uma habilidade aqui mais simples, né, porque é uma aula um pouco mais rápida, a gente tem um curso que a gente aprofunda, mas nessa aula a gente escolheu, inclusive, é uma habilidade que a BNCC traz lá no campo introdutório, ensinando como que você interpreta uma habilidade. Então, a gente selecionou essa, que é diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Ela é do ensino fundamental. E aí, só revisando aqui o código alfanumérico, para quem não conhece, EF significa que ela é do ensino fundamental, 06 que ela é do 6º ano, HI de história, e 17 é uma ordem que ela vem escrita lá na BNCC, mas não significa a ordem que precisa ser trabalhada, tá certo? Quem conhece esse código, pessoal, por favor, coloca aí só sim ou não aí no chat, só para a gente ir acompanhado também, entender, ter ideia de como estamos. Isso, e eles vão diferenciando, né, de um segmento para outro aí os códigos. Então, a gente avança aí mais um pouco, que depois que você escolhe, né, você faz a seleção da habilidade, você precisa agora fragmentar essa habilidade para você compreender melhor. E essa é uma imagem da própria BNCC que nos ensina como que a gente interpreta e fragmenta uma habilidade. Ela precisa ser dividida em 3 partes. Você precisa identificar qual é o verbo no infinitivo, que ele vai determinar o processo cognitivo, qual é a operação mental que teu aluno precisa construir. E a gente associa isso à questão da taxonomia de Bloom, quando você identifica esse verbo. Então, a taxonomia de Bloom é uma ordem, né, hierárquica, digamos assim, categorizada de como que acontece a nossa aprendizagem, que vai do estágio mais elementar, que é o lembrar, até o mais complexo lá no topo, que é o construir, e você vai pegar esse verbo, gente, e vocês vão achar na internet diversas listas aí da taxonomia de Bloom, e identificar em qual nível esse verbo está localizado. Tá certo? Então, fragmente a habilidade, identifique o verbo no infinitivo, ele determina o processo que seu aluno precisa construir, cognitivo. Na sequência, pergunte ao verbo qual é o complemento dele. Então, diferenciar o quê? Esse diferenciar o quê do complemento vai ser o seu objeto do conhecimento. Então, a BNCC não traz mais a palavra conteúdo, traz objeto do conhecimento. A diferenciação aí dessa conceituação é porque o conteúdo é o fim pelo fim. O que a gente fazia antes da BNCC numa organização, no planejamento de uma aula por conteúdo? A gente pegava o material didático e planejava em cima do material didático. Qual é o meu conteúdo? A EPC ainda brinca que tem professor, né, que pega o material, bota embaixo do braço e chegava na aula. Gente, eu parei em que página? Vamos continuar dessa página aí. E hoje a gente entende, né, EPC, que quando a gente está trabalhando por competência e habilidade, você não tem mais o foco a partir do material didático. Ele ali é uma ferramenta que vai te auxiliar no processo. Mas quando você tem clareza que o seu aluno precisa, nesse momento aqui, saber diferenciar esses elementos, você não vai trabalhar aqui para ele produzir, para ele criar, para ele analisar. Entende que são questões mais complexas da aprendizagem e que nesse momento está pedindo que ele diferencie. Se é diferenciar, então eu não preciso trazer determinadas informações dentro desse conteúdo nesse momento da aula. E eu tenho um exemplo para trazer para vocês, que foi o novo ensino médio que eu trabalhei, de que eles tinham carga horária dividida aí com o itinerário, que eles faziam o itinerário de formação profissional, e a carga horária deles, comparado ao que a gente chamava das turmas regulares, para a formação geral, dessas aprendizagens aí que a BNCC traz, era reduzido.
comparado ao que as turmas regulares tinham de carga horária de aula. Então, para vocês terem noção, quando chegou no terceiro ano, eles ficavam 3 dias no SESI com a formação geral, 2 dias no SESI com a formação geral e 3 dias no SENAI com a formação profissional. E isso no primeiro e segundo ano também, eles ficavam um período assim dividindo, né? E quando a gente fazia os simulados externos, eles tinham, gente, notas extremamente similares, ou às vezes um percentual um pouquinho mais alto que as turmas do regular que tinham uma carga horária maior. Então, o que acontecia? E eram os mesmos professores. Mas o formato disso, gente, o plano de curso que os professores planejavam era diferente, porque você planejar por habilidade, você vai dar o foco para o conteúdo do que a habilidade está solicitando. Por isso que é o objeto do conhecimento. O conteúdo, ele passa a ser mobilizado, como a BNCC chama aí, esse conceito de competência, que é você mobilizar o conhecimento, você mobilizar o saber fazer, a atitude do estudante para resolver demandas. Então, a gente trabalhava muito menos com aulas expositivas e mais em formatos de oficinas, trazendo situações reais, e aquele conteúdo, aquele objeto do conhecimento era mobilizado para atingir esse objetivo que a habilidade trazia. Então, essa abrangência do conteúdo, nem sempre a gente precisava aprofundar em tudo que o material didático trazia. Isso, legal. Eu acho que essa abrangência, eu acho que é o principal nesse formato, e que eu entendo também que é o que molda a gente conseguir fazer o planejamento por competência, e o que nos leva também a entender esse tipo de ferramenta como a rubrica, porque é entender exatamente o quanto de extensão eu preciso dar daquele objeto de conhecimento, já que agora eu já tenho que pensar antes o que é que ele vai fazer com ele. Acho que a gente está indo para o caminho onde a gente vai parar de ter aquelas grandes perguntas que acho que incomoda todo professor, né? Que é, o que é que eu vou fazer com isso? Por que eu estou estudando isso? Né? O que é que eu vou fazer com isso lá na frente? A gente nunca vai usar. E muitas vezes a gente acaba não usando mesmo, porque nunca nos foi dito que era capaz de usar aquelas técnicas para resolver aqueles problemas. Né? Então, se nunca nos foi dito para que eu estudo equação, eu vou simplesmente estudar para passar numa prova. E vou continuar medindo área, somando retas. Então, assim, a gente vai fazendo esse tipo de coisa porque não nos explicam, não nos explicaram por que a gente deveria fazer. Aí, quando eu sou apaixonado por uma determinada área, eu vou pesquisar e descobrir que tinha soluções daquelas técnicas, né, naqueles objetos de conhecimento. Mas quando a gente parte para aqui e para essa compreensão, a gente consegue entender aqui, ó, eu vou dar essa extensão porque é esse problema que eu preciso resolver com isso. Então, talvez aqui eu já vou entender, eu já começo mentalmente a construir os níveis da minha rubrica, né? Exatamente. Por isso que a gente traz essa aula introdutória, porque tem a ver com isso que a gente está falando da abrangência. E acho que a Silmara, né, colocou, a educação midiática pensa muito nessas habilidades. Eu não estou lembrando sobre essa questão da educação midiática, assim, de qual foco, né, que traz. Se depois a Silmara quiser comentar. Também não, se puder contribuir com a gente, por favor. Eu depois coloco, aquela mandala da educação midiática, o ler, o escrever, são as habilidades, né? E a gente tem que focar bastante, né, no que o aluno, o que a gente pretende, né? Numa aula, será que você só quer que ele atinja o ler? Só o escrever, né? Tá, seria um outro desdobramento aí da taxonomia. Das habilidades. Certo. Ótimo, isso mesmo. E aí, continuando a explicação dessa questão da interpretação, você já identificou o processo cognitivo, você identificou o seu objeto, né, de conhecimento, que é o conteúdo, você precisa saber agora em que contexto. Isso também ajuda a organizar e a otimizar o seu tempo dentro da sua atuação em sala de aula. Por quê? Se está me dizendo que é no mundo antigo, então eu não vou trazer nada de contemporaneidade nesse momento.
Significa que você não vai avançar e vai ficar engessado? Não. Isso aqui está dizendo o que é aprendizagem essencial, o que seu aluno precisa construir como base. Tem aluno que vai avançar, e aí a gente já entra no quesito da personalização, que cabe uma outra aula aqui. Se ele atingir o mínimo necessário, você pode avançar para outros quesitos. Mas aqui determina em que pano de fundo você vai trabalhar. E aí a gente pode avançar mais um pouco, e qualquer dúvida vocês vão colocando aí, a gente vai retomando. O terceiro ponto, você precisa transformar agora essa habilidade em objetivos de aprendizagem. E aí a gente aprendeu aqui, né, nas nossas pesquisas, que o objetivo de aprendizagem é diferente de habilidade. Por quê? A BNCC, a gente traz uma habilidade que ela precisa ser construída ao longo aí de um segmento, muitas vezes. O novo ensino médio mesmo, ela traz competências para os 3 anos e habilidades para serem construídas ao longo de 3 anos. Então, não dá para você pegar aquela habilidade e colocar lá no seu plano de aula que em 50 minutos ou em 2 aulas você vai dar conta daquela habilidade, porque não vai fazer sentido, vai ser um planejamento proforme, fazer por fazer. Mas se você precisa olhar para o seu planejamento e pensar em qual resultado que você espera para aqueles 50 minutos, você precisa destrinchar essa habilidade. E esse destrinchar, esse quebrar essa habilidade, fragmentar, esse detalhar é transformar em critérios. Então, você aprendendo a criar objetivos de aprendizagem, você vai aprender a criar critérios que vão te ajudar aí na elaboração da sua rubrica. E aí, trazendo um outro olhar para isso, tá, gente? E aí é o olhar da educação profissional mesmo. Vamos para um exemplo bem prático, que é assim, eu quero que até o final do ano o aluno seja capaz de construir uma mesa. Mas na aula de hoje eu preciso que ele consiga identificar que um parafuso se aperta com uma chave de fenda. Então, esse é o objetivo de hoje. A habilidade ela vai passar por todo o ano, mas o objetivo de hoje é que ele reconheça uma chave de fenda e diferencie ela de um outro tipo de chave. Ok? Paulo, seria então um planejamento, a nossa visão dele horizontal, é isso? De uma forma horizontal? Gal, sabe que vocês têm um pedagógico, eu preciso de sua capacidade universitária aí, viu? Eu não entendi, não, o formato horizontal. Mas a Silmara tem uns entendi, conceitos mais contemporâneos aí. Silmara é muito moderna. Eu tô te acompanhando aqui, viu, Silmara? Aquele planejamento horizontal, onde a gente vai partir para o outro, dependendo do que ele aconteceu nisso, né? Nesse momento. E aí eu vou partindo horizontalmente, né? Então, se meu aluno concluiu aqui, eu parto disso para continuar, né? Pronto, bem dentro do conceito de design thinking aí, legal. Mas isso mesmo. Tá, seria isso, mas pode ser, Silmar, pode ser, mas seria a ideia mesmo de pegar essa habilidade e ter clareza de por que eu recortei essa habilidade aqui. Sim, eu falo isso que lá na escola a gente vai trabalhar muito tempo com a aprendizagem significativa. Se eles vêm desde a pré-escola nesse conceito. Eu falo do horizontal porque uma professora depende do plano da outra para que isso continue acontecendo. Então, eu dou aula para o 6º, né? Do 6º ao 9º. Então, eu pego o planejamento do 5º e vou partir daí. E aí o planejamento vai fluindo. E a aprendizagem significativa, por quê? A gente tem que dar significado para tudo que a gente ensina. Lá e há muito tempo foi assim. Então, eles chegam no 9º, no 3º médio, bem críticos, é bem legal. Muito legal mesmo. Não é uma realidade muito, não, pelo menos para a gente aqui desse lado de cá, viu? Não, são pouco. Não, mas daqui também não. Na região, acho que a única escola que tem essa aprendizagem é lá. Eu trabalho em 2, a outra já é tradicional. Bem tradicional, por sinal. Sei como é isso. Então, isso. Então, mas é dentro dessa perspectiva mesmo, tá? E o legal aí é que você vai conseguir uma personalização, e aí eu imagino que vocês devem lançar mão de muitas metodologias ativas para que os alunos que estejam, né, nos seus lugares protagonista total. Eles consigam aí perpassar no seu caminho, na sua jornada, né, de aprendizagem. Sim. Mas é isso mesmo. Então, você vai fazer recortes, né? Recortes dessa habilidade, nós já temos bem
comuns aqui, tá? Só bem paralelos para a gente ir acompanhando. Recortes dessa habilidade para eu entender que nos 50 minutos de hoje é isso que eu preciso entregar. Então, esse é o objetivo dessa aula. Então, eu não vou, por mais que eu tenha... E aí, gente, eu falo isso porque, por exemplo, para mim, para uma pessoa como eu, por exemplo, isso é muito difícil, tá? Porque eu vou naturalmente falar de coisas lá na frente, porque eu sou muito do storytelling. Então, eu vou contar muitas histórias. Então, eu preciso preparar muito, ter muita tranquilidade para acabar a minha história no momento do de hoje, do que eu entrego hoje. Tanto, quando a gente falou ali de aprendizagem, de avaliação, tinha um monte de coisa veio na minha cabeça que eu tive que segurar, porque senão eu ia falar só de avaliação o resto da noite. Então, assim... Paulo, é por isso que a aula tem que ser muito bem estruturada, né? Exatamente. É o que a nossa coordenadora fala. Eu começo a passar o objetivo para eles, e no final da aula a gente volta no objetivo e o aluno tem que refletir. Eu atingi isso, a gente vai ticando. Então, eles têm essa concepção. É muito legal. E dá certo. É muito legal. Sim, muito legal. Isso aí traz uma coisa que a gente preconiza muito, a gente propõe muito, que é a autoavaliação, né? Dentro das minhas formações de metodologias ativas, tá? Para o mundo corporativo, gente, que eu fiz algumas com a proposta do mundo corporativo, desenvolvimento de habilidades comportamentais, eu tenho um dos meus mentores aí, que é o cara daqui de Salvador, ele começa os cursos dele assim. E olha o quanto isso é arriscado, mas quanto é planejamento. Ele começa os cursos dele dizendo: o que vocês vieram buscar aqui no curso hoje? É aleatório, gente. São 40 pessoas ali, já tive turma com ele de 40 pessoas, cada um com uma coisa na cabeça. E ele faz uma lista no quadro. A aula dele já está planejada. Ele vai fazer o que ele já planejou. Aí ele coloca lá o que todo mundo vai falando, tal. E dá o curso. No final do curso ele fala: agora vamos voltar para o quadro. Isso aqui foi feito, isso foi feito, isso foi feito, isso foi feito, isso foi feito. Porque dentro da proposta, do próprio tema do curso, ele já sabe o que é que ele precisa alcançar. Claro que para ele a ideia ali é dar um outro impacto, né? Que não é o tipo de impacto que a gente quer gerar na sala de aula regular. Mas que é bem dentro disso que você colocou, Simária. Porque assim, a gente quer alcançar algumas coisas, né? Então a gente quer alcançar determinados objetivos ali. Então, esse planejamento, quando ele é feitinho, bem amarrado, você já garante que ele vai alcançar. É o que a gente falou do início, do comprometimento com a aprendizagem. Sim, é muito legal. E na hora da chama de sondagem, né? O professor já elabora as questões voltadas para isso, né? Então, ele vai questionando o aluno já sabendo que ele vai ter aquele retorno, né? Isso. E a gente defende muito a questão do planejamento de aula, que às vezes... parece utopia, assim, para alguns professores planejar a aula, porque eu passo por algumas formações com coordenador e diz assim: Gal, eles não planejam aula. Gente, é um risco muito grande de você ser conteudista se você não planeja a aula, porque com o planejamento, você vai olhar para essa habilidade, fazer toda essa análise, e não tem como você sistematizar, deixar de sistematizar e querer alcançar resultados. Então, assim, a BNCC traz uma nova proposta de que o planejamento de aula ele é essencial e que não é mais um trabalho para o professor e que na minha rotina eu não tenho tempo para isso. Ele é essencial, né? Se você quer resultado com sua turma, é essencial. A Luana, né? Sim, Gal, é essencial, desde que seja flexível. Lá na nossa escola, a gente trabalha com metodologias ativas e afetivas, né? Então, quando a gente parte no pressuposto só das metodologias ativas, a gente segue o 1, o 2, o 3, todos os pontos que a gente já colocou. Mas quando a gente vai para as metodologias ativas, que não são todos os alunos que conseguem acompanhar um ao outro, a gente sempre consegue, assim, o professor, né? Ele tem que ter isso com ele, a flexibilização do planejamento dele. Concordo, Luana, plenamente. Faz parte, né, do planejamento quando a gente fala de educação de flexibilidade, porque você está com uma estrutura ali montada, mas você trabalha com seres humanos, então cada um vai evoluir em um ritmo e você precisa pensar nessas intervenções, nessa personalização
Então, a gente concorda sim. Então, a importância é isso, é não deixar de planejar e entender essa flexibilidade. E aí, continuando aqui nos objetivos de aprendizagem, que é você fragmentar essa habilidade, transformar em objetivos, a gente traz dois itens aqui que são fundamentais para essa transformação. O que não deve conter em um objetivo de aprendizagem? Ele não deve combinar múltiplos objetivos em uma única instrução. Leia-se objetivo como aquela operação mental, aquele processo cognitivo que seu aluno precisa construir, que é determinado por um verbo. Então, se tiver mais de 2 verbos numa habilidade, a primeira fragmentação para transformar em objetivo é você pegar esses 2 verbos e separar mesmo. E muitas vezes você vai precisar de mais de uma aula, né, para trabalhar cada verbo desse que determina uma operação mental. Isso aí já vai te ajudar nessa fragmentação. E o outro é usar verbos que são difíceis, não usar verbos que são difíceis de mensurar. E às vezes a gente foge um pouco dessa palavra mensurar, né, para avaliação. Mas, gente, mensurar tem a ver com você realmente medir em um processo que você saiba em que nível o seu aluno está. Não se trata de medir quantidade de aprendizagem, não é essa a proposta de trabalhar a habilidade, mas você medir no sentido de saber como seu aluno está, em que nível, e a gente tem os níveis de proficiência, né? Então, como é que ele está? Isso é o mensurar que a gente quer falar aqui. E para você transformar esses verbos, então vai buscar sinônimos, e aí esses sinônimos ajudam você a compreender melhor e seu estudante também. E aquela habilidade, a gente transformando em objetivos de aprendizagem, a gente consegue chegar em 4 aqui, que primeiro, antes de diferenciar, o aluno precisa compreender o que é escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Depois ele precisa identificar, por meio de uma descrição, quando que se trata de cada elemento. Depois ele precisa listar quais são as diferenças e, no final, para a gente dizer que ele atingiu o diferenciar, ele precisa agora explicar as diferenças desses elementos. Viram aí, né, como é que esses verbos, eles vêm numa hierarquia aí de aprendizagem e que a gente pode facilmente linkar a taxonomia de Bloom e vocês perceberem isso. Mas aí a gente avança mais um pouquinho para a gente chegar na rubrica. E aqui seriam quais tarefas avaliativas você vai fazer para saber se o aluno atingiu esses objetivos traçados. No compreender, a gente colocou aqui que poderia ter uma estratégia de aprendizagem de um estudo dirigido. Então, compreender é elementar. Então, através de uma leitura, de um vídeo, dá conta. O que você poderia fazer de avaliação? Aplicar um forms com análise de erros e acertos aí das respostas desse estudo dirigido, que você poderia fazer questionamentos. Identificar, você poderia colocar estudos de caso. E nesses estudos de caso, ele identificar ali qual que está se tratando de escravidão, qual está se tratando de servidão, é um modelo. E aí, que análise você faria das respostas desse estudo de caso para avaliar se o aluno atingiu ou não o objetivo? O listar as diferenças, você pode fazer um quadro interativo e você avaliar pelo Padlet, onde ele vai colocar ali as respostas, e a partir daí você identificar se essa lista, né, está condizente aí com o que se precisa. E explicar as diferenças, você pode fazer um seminário. E aqui a gente entra na rubrica. Aí eu precisei fazer essa parte de introdução, porque esse conhecimento que vocês aprenderam agora de como é que a gente fragmenta a habilidade, transforma em objetivos, e a gente vai chegar agora nos critérios de aprendizagem, entram nessa parte da rubrica. E vejam aí, então são várias aulas que a gente precisou para construir uma habilidade, né? E claro que avançar em muito mais aulas, porque é uma habilidade aí que vocês viram que ela é extensa, mas vamos avançando. O primeiro ponto, gente, para a construção de uma rubrica é você organizar uma tarefa, tá certo? Com descrições de quais ações seu aluno precisa fazer. Então, quais são os passos para essa execução? Então, olha, eu fiz aqui um seminário gigante, tá? Mas a rubrica, ela não precisa ser gigante, mas é porque, como é uma aula, eu quis trazer o máximo de pontos possíveis, mas não precisa ser uma rubrica muito grande como essa, tá certo? Mas eu coloquei aqui, eles precisam formar grupos de 5 pessoas, eles precisam retomar o material que eles produziram lá no estudo de caso, analisar as respostas do estudo dirigido, do Padlet.
O 3, eles precisam complementar com pesquisa de material para leituras e vídeos sobre o assunto, que eu, enquanto professor, posso trazer, e ele vai buscar também. O ponto 4, vão ter encontros aí para discussão e desenvolvimento do seminário com base em perguntas norteadoras, eles não vão ficar perdidos, né, por que caminho ele deve seguir. E apresentação oral com entrega de uma pesquisa escrita com as respostas às perguntas norteadoras. Então, vai ter... Eu colocaria 10 minutos de exposição oral, todos do grupo precisam falar, aplicar em 5 minutos uma atividade interativa com a turma para verificar se eles entenderam a exposição oral. Então, o grupo que vai apresentar aplicaria uma atividade para a turma, e aí eu sugiro algumas ferramentas, e eles precisam também responder as perguntas que surgirem. Então, veja assim, eu coloquei bem amplo, mas claro que você pode reduzir. Então, o primeiro passo de uma rubrica é esse, é você descrever ali as ações que seu aluno precisa cumprir para atingir o objetivo que se espera. Avançando, agora a gente vem para a elaboração da tabela, tá? Eu vou usar aqui essa palavra. Você precisa descrever os critérios de aprendizagem. Os critérios de aprendizagem, gente, quando a gente fala de transformar objetivos em critérios, eu até tiraria, né, numa outra versão aqui dessa aula, esse verbo, e ao invés do verbo para ser critério, eu colocaria assim, apresentou os conceitos de escravidão, apresentou as diferenças entre escravidão, apresentou de forma sequenciada, porque critério é aquilo, né, que ele atingiu, o objetivo é a minha meta, o critério é eu verificar essa aprendizagem, seria uma evidência, né, PC, que aí da qualidade fala muito bem com relação a essa questão da evidência, né, PC, de aprendizagem. Eu tinha perdido aqui o lugar para soltar o microfone, mas é isso, né, então, quando a gente fala da identificação, a gente fala da evidência, e a evidência, ela precisa ser, e é por isso que a gente, quando eu falo do recorte para o objetivo comum, e específico, né? Porque a evidência ela precisa ser clara e mensurável. Então, ele conseguiu ou não conseguiu, ele apresentou ou não apresentou. Eu preciso conseguir olhar e identificar. E aí, até uma dica que eu falo muito como professor precisa ser muito claro. Porque senão, na hora da avaliação, você também vai ter um aspecto subjetivo em cima disso. Então, assim, quando eu quero evidenciar que ele entendeu o conceito, é se ele apresentou mesmo cada um dos conceitos. Se ele deixou de apresentar algum desses conceitos, ele vai variar dentro dos níveis. Então, isso precisa estar claro, não é, eu acho que ele apresentou, ou dá para aceitar essa questão, dá para aceitar que isso é servidão. Não, o conceito precisa estar claro na nossa cabeça. Então, a gente sempre faz essa provocação, né, com nossos professores, que era, você vai trabalhar menos, mas você vai precisar conhecer muito mais, porque você vai estar dentro do campo do que ele pode ser capaz de trazer de proposta de resposta. Então, não é o conceito que você apresentou, é você realmente dominar o conceito para quando ele fale, você identificar. Né? Então, esse conceito pode ser curto, né? Então, por isso, a ideia do estratificar é importante, para que quando o elemento apareça, ele esteja evidenciado. O elemento apareceu? Evidenciou. Pronto, eu consigo dizer que ele conseguiu aquilo ou não. Porque se fica longo, né, se a evidência fica comprida, fica longa, eu vou ter muito mais trabalho em identificar, porque cada aluno pode trazer de um jeito. Né? Ótimo. Ótimo. E eu quero trazer aqui que para a construção da rubrica, diante do que PC falou, né, da evidência de aprendizagem, é essa evidência que é o seu critério, que você vai identificar se ele atingiu ou não dentro dos níveis, que eu vou trazer aqui algumas orientações de como é que você descreve os níveis. E eu preciso apresentar aqui para vocês a questão do conceito de competência, porque ele vai te ajudar a você construir essa rubrica, dividindo no que o seu aluno precisa construir. Dentro do conceito de competência, a gente traz dentro do acróstico, né, do chá, então pense aí no chá, né, que a gente toma, o chá, que é o CH, o C é o do conhecimento, que é o saber, o H é a habilidade, que é o saber fazer, e o A de atitudes, e a BNCC ainda fala de valores, que é o querer fazer.
Então, uma rubrica, ela precisa contemplar essas questões do saber, que são essas questões aí conceituais, o saber fazer, que seriam essas atitudes e procedimentos, que é ele saber fazer, e ainda, que seria o procedimental, né? E o atitudinal, que eu acabei englobando ali junto. Então, vocês percebam que uma rubrica completa, ela precisa ter esses elementos, porque a gente está falando de um trabalho por competência e habilidade. Então, a competência é você mobilizar esses 3 elementos, que é o conhecer, né, a habilidade e a atitude, para resolver uma demanda. Então, vejam aí que no primeiro que eu falei lá das questões conceituais, eu agrupei ali o que está relacionado ao domínio de conceitos de conhecimento. Quando a gente avança agora para a questão atitudinal e procedimental, eu coloco esses itens, ó, apresentar atividade para a turma de forma original. O que é original para mim? Ele utilizando aí uma ferramenta manual ou tecnológica que promove interação. E isso está dentro do campo do saber fazer, dele saber conduzir essa apresentação. Responder as perguntas pós-seminário com qualidade e clareza. Então, eu adjetivo, né? Como é que eu espero que essas respostas ocorram? Atender ao tempo estipulado, participar com qualidade, quem interagir e responder aos questionamentos da atividade promovida pelas outras equipes. Então, vejam aí que esses são critérios que eu espero aí do atitudinal e do procedimental desses estudantes numa atividade de seminário, tá certo? Deixa eu ver o próximo aí, o que traz os níveis. Então, entendam que os critérios são as evidências de aprendizagem. Os níveis agora é como você vai organizar para saber onde, né, em que posição seu aluno está. E aí, a gente traz algumas sugestões aqui de como é que vocês podem distribuir, para depois a gente mostrar para vocês como que vocês fazem a descrição, porque não é só colocar lá que ele é parcialmente satisfatório, mas o aluno quer saber, nesse quesito aqui, por que eu fui parcialmente satisfatório? O que eu deixei de atingir para eu não ter sido um satisfatório ou plenamente satisfatório? Então, tem que entrar uma descrição aí no nível. Então, a gente traz aqui como sugestão, no atingir o máximo possível, ele pode ter sido plenamente satisfatório, plenamente desenvolvido, ou se você quer trazer uma palavra diferente, ele é um mestre. E você pode dividir em notas, né? E aí a gente traz em percentual, mas podem ser notas também. E aí pode ser o nível de 71% a 100% que ele atingiu. O outro nível pode ter sido um satisfatório, ou desenvolvido, ou um expert. E aí tem aí o percentual. O próximo, um parcialmente satisfatório, parcialmente desenvolvido, ou um aprendiz. E o outro ele teve iniciativa, ele está a desenvolver, ou ele é iniciante. E evite palavras como não desenvolvido, insatisfatório, indesejável, porque a gente acaba rotulando, né? E a gente está falando de seres humanos e não é interessante que a gente trabalhe com determinadas palavras. Deixa eu ver se tem mais alguma orientação no slide, que aí a gente vai para o Word. Orientação. Gente, isso aqui eu acho que é chave, assim, para o processo de você descrever os níveis. No plenamente satisfatório, você pode copiar o critério todo que você colocou lá. Apresentar os conceitos de, aí tem lá os elementos. Você pode copiar aquele e colocar lá no plenamente satisfatório. Se ele conseguiu trazer todos os conceitos que se precisava, está lá, ele atingiu plenamente. Agora, no satisfatório, ele deixou de atingir algum ponto ali do que precisava. Mas o que ele deixou de descrever, de apresentar, não comprometeu a aprendizagem do critério. No parcialmente, ele deixou também de fazer alguma entrega, mas o que ele deixou de entregar comprometeu o resultado que se esperava. E no ponto da iniciativa, foi bem suficiente o que ele apresentou. Então, vamos para o modelo, acho que agora, PC de Word. E aí, não cabe aqui, né, a gente fazer de fato uma prática, mas no modelo que a gente vai apresentar aqui vai ajudar vocês. E aí, pratiquem, elaborem, quem sabe, né, a gente volta em outro momento e faz uma prática mesmo aí de construção de mão na massa com vocês. Eu vou apresentar só umas 3 linhas, tá? Mas
A Silmara está colocando ela aí completa nesse material do Drive para vocês, mas nesses 3 exemplos que eu vou trazer já ajuda. PC, dá um zoom aí para míope. Então, vejam aí, no primeiro elemento, a rubrica completa, tá certo? No primeiro critério, que seria, ele apresentou os conceitos, e de que forma eu espero que ele apresente? De forma reelaborada pela equipe, demonstrando compreensão. Ele precisa apresentar exemplos. Então, vocês vejam aí como a gente precisa deixar claro mesmo, não é só apresentou os conceitos, mas de que forma eu espero que esses conceitos sejam apresentados. E aí, a primeira orientação que eu trago para você organizar os níveis é, no plenamente satisfatório e no iniciativa, se você começa por esses 2 pontos, te ajudam melhor nessa construção da rubrica. Então, construa pelas extremidades. Pegue todo o critério, copie e coloque lá no plenamente satisfatório. Porque se ele atingiu tudo o que você espera ali, ele já está nesse item. No iniciativa, ele foi muito raso, então eu coloquei ali que ele apresentou os conceitos de forma que foi reprodutiva, logo não foi reelaborado, que era o que eu esperava, utilizando aí um material de leitura sem nenhuma reelaboração. E depois você vai para o centro, que seria o satisfatório e o parcialmente satisfatório. No satisfatório, deixa eu ver o que eu coloquei aqui de orientação. Colocando no satisfatório o que atingiu e o que não atingiu, que não fez diferença para o alcance, tá? Desse objetivo, e o parcialmente é o que ele deixou de atingir, comprometeu a aprendizagem. No satisfatório, eu coloquei que ele apresentou os conceitos, mas expôs poucos elementos para tornar compreensível para os demais colegas. Porque eu pedi lá para ele apresentar exemplos, lembra? Então, assim, ele apresentou os conceitos, e eu, enquanto professor, identifiquei nesses conceitos que ele conseguiu atingir esse critério aí, que era ele ter domínio dos conceitos que se precisava. Mas ele apresentou poucos exemplos, então, para os colegas não ficou tão claro. Mas vocês estão vendo como, para o estudante, essa aprendizagem ocorreu do que eu esperava. Mas houve alguma coisa que não foi entregue. No parcialmente satisfatório, eu coloco que ele apresentou os conceitos, mas houve pouca iniciativa na reelaboração, demonstrando insegurança aí na explicação. É uma primeira orientação. Deixa eu ver outra orientação aí. Na próxima linha. Utilização de advérbios para estratificar, né? Integralmente, maior parte, poucas. Para não colocar nenhuma, pode colocar superficial ou confusa. Nessa observação, para não colocar nenhuma, que seria lá no último item do que ele teve iniciativa, eu coloquei lá que ele apresentou de forma superficial e confusa. Tá vendo? Eu usei essas palavras, superficial e confusa. Nos outros itens, eu fui colocando os advérbios, que ele apresentou integralmente, que é o plenamente satisfatório, então apresentou tudo o que se precisava. No satisfatório, ele apresentou a maior parte, né? O que ele deixou de apresentar não comprometeu a aprendizagem, só relembrando. E não apresentou poucas, o que ele deixou de apresentar comprometeu. E aí, PC tem uma fala interessante com relação à utilização dos advérbios, para não deixar também, né, PC, margem aí para a subjetividade e para o aluno ficar sem clareza aí do processo. Eu até uso um pouco mais, né, assim, até tem a questão do aluno dizer o que é pouco para mim, o que é pouco para você. Tá? Eu até gosto de fazer comparações ou de entregar, se na construção, por exemplo, na construção eu utilizei um artigo e utilizei um vídeo. Então, eu sou até um pouco mais, eu tento ser até mais claro, lembra quando a fala que eu trouxe da evidência? Então, eu falo, conseguiu cruzar o conceito apresentado no vídeo e comparou com o conceito apresentado no artigo. Pronto. Então, se ele comparou as duas coisas, é claro ali, para mim, estará evidente que ele conseguiu fazer ou não. Porque a gente tem todas essas... E aí, tá, gente? A gente vai passear aí um pouco sempre entre o que existe de conceito e o que a gente vê de prática e o que a gente entende que pode
criar essas lacunas dentro do processo. Então, eu gosto muito de deixar até um pouco mais específico dentro da questão da evidência objetiva. A evidência objetiva, qual é? O que é que eu vou ver? Então, eu vou dizer, apresentou 3 propostas, apresentou uma proposta, vai apresentar 2 propostas de intervenção com relação ao conceito apresentado. Vai apresentar 2 soluções para a situação problema ou daquele tema. Apresentou 3 soluções e utilizou uma referência do vídeo. Apresentou uma solução e utilizou a referência do artigo, de um dos materiais compartilhados. Então, eu trago ainda para mais evidente, para uma evidência ainda mais objetiva, justamente dentro daquela fala que eu tive com vocês, de dizer assim, eu preciso também tirar esse processo mental do professor, porque no número 300 que eu estou corrigindo, se eu entender se aquilo é pouco ou muito, 3 vai ser pouco nas 50 primeiras e 3 vai ser um mundo no número 372, que eu já não vou estar aguentando mais de ler propostas, e propostas parecidas e propostas iguais, e nós temos que nos colocar nesse lugar também, nesse lugar de sanidade mental, tá? Nós precisamos nos colocar nesse lugar de sanidade mental, de entender assim, vai chegar no ponto que eu não vou querer estar mais ouvindo falar de proposta, então qual é a referência que eu preciso ter para que essa proposta seja mais evidente, que essa evidência seja mais objetiva possível, para eu olhar e verificar. Tá? E que aí eu vou ler, vai estar alinhado ou não sobre o que eu propus, e essa quantidade de evidência vai estar ali ou não. Tá? Eu gosto muito dessa interpretação aqui, que ela quantifica, por mais que é complicado quantificar, mas entendo, né? Eu não quantifico limitando, eu quantifico dando a proposta para que a minha verificação seja muito clara. Tá? É um quantificar, não é para limitar ele não tem que apresentar o que eu quero, ele tem que apresentar o que ele entendeu, o que ele consegue desenvolver, ok, mas eu preciso criar uma referência de sanidade mental. Tá? Eu brinco muito com isso, mas porque é bem isso, né? No final de tantas correções, imagina como é que a gente vai estar. Pode falar, Andréia. Assim, é algo que eu trabalho em escola privada, né? Escola particular. E uma coisa que eu tenho visto, eu tenho tido muita dificuldade, são os responsáveis. Né? E assim, a gente não condena. Não. Eu também sou mãe, né? E em uma certa mentoria, eu coloquei isso no chat. O que falar quando o pai ou a mãe ou o responsável fala, no meu tempo não era assim. Se fosse no meu tempo, a tabuada já estava na ponta da língua, o verbo já estaria todo gravado. Ok, no meu também. E aí, inteligentemente, a pessoa da mentoria falou o seguinte, professora, quando for assim, pega uma ficha telefônica e pede para procurar um orelhão e ligar para mim. Eu achei uma sacada assim de mestre. E aí eu estou ouvindo vocês falarem, né? É tudo, assim, muito maravilhoso mesmo. E é o que a gente faz. Não tem jeito, só que com outras nomenclaturas, né? E por aí vai. Como vocês me dariam aí o caminho para nós podermos apresentar isso para os pais e dizer assim, calma, eu sei o que eu estou fazendo. Olha, eu vou, já te falei que eu sou da história, né? Então eu vou contar uma história minha, bem pessoal mesmo, e vou trazer uma outra coisa. Uma das coisas que a gente conversou nas nossas conversas, nas nossas preparações, e até nas nossas primeiras lives que eu trouxe, e acabei que eu repeti isso um pouco depois, parei de repetir, na verdade. Mas o que eu falei foi, a gente trouxe um grande desafio e que finalmente a gente vai conseguir compreender o que é comunidade acadêmica. Porque a comunidade não são só os professores e os coordenadores. Então, chegou finalmente a hora onde a gente vai ter que fazer a comunidade escolar funcionar. Então, vai ter que ter, sim, apresentação, não só para o aluno, mas para o pai também.
ele vai ter que entender qual é o processo de aprendizagem e vai ter que entender que ele escolheu aquela escola por uma determinada razão. E aí a gente sempre coloca na conta um pouco da instituição, tá? E por isso que a gente falou, a gente entende muito que tem conversas que é um passo acima, mas que talvez a gente vai ter que provocar mesmo, tá? Mas é assim, eu escolhi meu aluno eu escolhi colocar meu filho naquela escola porque aquela escola tem um ótimo índice de resultado do Enem. Mas depois quer questionar como é que é feito. Então, assim, chega aqui, pai, vamos conversar. De início, não é a mesma educação que você teve. E aí eu até falo, eu trago muito exemplo com o Gal, tem uma escola aqui que é extremamente tradicional de muitos anos. E a gente, logo quando eu tenho uma filha de 5 anos, tá? E aí eu sempre falei, minha filha não estudará lá, que é uma escola tradicional daqui. Sabe por quê? Eu falei, porque ela é uma escola que... E aí, bem um pouco forte na fala, mas de que os pais que não entendem de educação repetem os seus filhos lá porque foi lá que eles aprenderam. Então, hoje virou uma escola dos filhos de ex-alunos. Ok, tá ótimo se você entende assim. Entendo que seu filho talvez vá sofrer outras questões sociais lá na frente, mas talvez você não entenda isso e aí é uma discussão muito ampla para se ter. Mas no momento em que você escolheu vir para aqui, para essa escola, que tem essa proposta, escute a proposta. Então, a escola precisa propor essa proposta. E se for o campo, dependendo da seriação, talvez o professor ou o coordenador vai ter que propor essa explicação para o pai. Sabe, pai, você que é pai da minha turma, a escola não está fazendo não, mas você que é pai do meu aluno, eu preciso sentar com você para te explicar isso aqui. E aí, que eu estou falando para vocês que eu queria trazer minha fala e minha história, porque assim... Eu passei com isso com minha sobrinha. Minha sobrinha tem uma sobrinha de 12 anos, né? Então, assim, foram 7 anos de diferença entre eu ser pai e ela ter nascido. E com 4 anos, e ela é filha de professora. Então, assim, com 4 anos, eu e meu irmão perturbávamos muito a mãe da menina, a minha cunhada. Nossa! Porque eu mesmo eu chegava na casa dele e dizia, Henrique, pelo amor de Deus, velho. Nessa idade a gente já lia e escrevia, a gente foi para a escola sabendo ler e escrever. E foi assim, né? Tem tias que eram da educação e a gente aprendeu a ler e escrever em casa. Quando a gente foi para a escolinha, a gente já sabia ler e escrever. Falei, a gente ia, como é que sua filha ainda não sabe ler e escrever? Não é possível. E rapaz, essa menina tá atrasada com 6 anos, a menina não sabe ler ainda. Não, mas essa menina tem que ler, eu quero... E ela é de uma escola construtivista, e a mãe dela foi muito firme, claro que assim, com todo cuidado, mas eu abusava, eu sei que hoje eu sei que eu abusava. Mas depois eu aprendi sobre educação, eu não estudava sobre educação tão firmemente assim, né? 10 anos, alguns anos, 8 anos atrás. E aí eu fui começar a entender que ela estava certa. E o resultado da menina é incrível. A menina hoje tem 12 anos e é incrível mesmo, sabe? Muito no que eu quero, até o que eu proponho para minha filha, que é uma formação independente de autonomia, de estudo e de reflexões, né, que eu acho extremamente importante. Desculpa, Cristiane falou que eu preciso sair, Cristiane, a gente estender um pouquinho, né? Coisa da gente mesmo, viu? Que já assistiu a gente em outro lugar, sabe que a gente acaba dando estendida. Desculpa, pedir desculpa para vocês aí. Então, assim, vai ter que ter essa conversa, sabe, André? Acho que a gente vai ter que mesmo trazer esse conceito de comunidade acadêmica, comunidade escolar, de botar o paizinho lá sentado e dizer, paizinho, vai ser assim, tá? O ritmo é outro, mas eu tô te garantindo o resultado do final. E você trouxe ela para cá por quê? Eu acho que essa é uma questão que eu acho que as escolas, às vezes, principalmente escolas privadas, tá? E aí falo porque estou em uma, às vezes ficam meio receosos, tem uma outra questão, e aí eu sou professor universitário de uma faculdade particular, a gente sempre convive o tempo inteiro com a educação, a aprendizagem e a conta, né? O saldo de caixa. Então, a gente convive nesses 3 pilares aí, porque a conta é nossa. Se o aluno não sair da escola ou da faculdade, a culpa é do professor, se tudo é a culpa do professor. A culpa é sempre nossa. Então, assim, botar lá mesmo, dizer assim, essa é a nossa proposta, e é assim que vai ter que acontecer. E você vai ter que confiar em mim. Que eu estou aqui fazendo isso, e que é estruturado para que isso aconteça.
talvez até essa apresentação que a gente está falando aqui, sabe? A gente está falando isso de apresentar para o aluno o que é que ele vai acontecer no final daquela aula, no final daquela unidade, no final daquele adquisição de habilidade. Mas já pensaram que a gente também não chega para o pai e diz assim, ó, no final desse ano, na minha unidade curricular, ele vai ter aprendido, vai ter desenvolvido tais habilidades. E se o senhor quiser verificar, os pontos de verificação que o senhor vai ter é assim, ó, no final do primeiro bimestre, ele vai ser capaz de fazer tal coisa. No final do segundo bimestre, ele vai ser capaz de fazer tal coisa. Inclusive, família, se ele não conseguiu fazer, me ajude. Porque eu tô com ele mais 30. Então, assim, e você tá só com ele em casa. Então, assim, me ajude e me traga esse feedback também. Se você não consegue vir aqui, ok, mas me manda lá na agenda dizendo assim, ó, meu filho não conseguiu. Você me prometeu que meu filho ia saber os estados e interpretar que estado ficava em que região no final do primeiro bimestre, e eu perguntei a ele, ele não sabia. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa também, como professores, incluir como é que eu incluo a comunidade escolar nessa minha proposta de aula. Tá? É isso aí que eu deixo, né? Que eu acho que eu posso compartilhar. Você me fez entender a minha coordenadora. Obrigada. E eu já vou encerrando aqui a minha fala, gente, e trazer para vocês que nessa questão que a Andrea trouxe, a importância de você reunir os pais, e foi uma prática que a gente fez lá na escola, e fazer oficinas com esses pais, utilizando os instrumentos, utilizando as metodologias ativas, e foi uma prática que deu certo. Então, assim, vai fazer uma reunião e apresentar determinado manual, vai apresentar determinados conceitos, então utilize uma metodologia ativa, utilize uma ferramenta que você já aplica com seus alunos, porque ajuda eles a entenderem o porquê que a gente, né, aplica essas questões. Então, é uma orientação aí que eu pratiquei, que deu certo, e a rubrica, para você explicar para os pais também, é que o seu aluno não recebe simplesmente uma nota quando ele faz um projeto, ou simplesmente uma nota quando ele participa de um fórum, ele recebe a explicação do porquê daquela nota. Então, talvez os pais se sintam aí mais seguros, né, em um trabalho de avaliação por rubrica. E aí, com todo esse material, depois vocês se aprofundam, a gente também está nas redes, né, PC? Quando vocês quiserem também nos buscar, tirar alguma dúvida, a gente tem também grupo de WhatsApp, então o nosso Instagram é o @PG Consultoria Educacional, vou colocar aqui no chat. E aí vocês nos sigam e a gente posta conteúdo e vai ajudando e a gente vai contribuindo um com o outro aí, né? Como esse grupo aqui de colaboração. Então, gratidão pelo convite e gratidão aí por vocês estarem até esse momento conosco, né, PC? Isso aí, viu, gente? Muito, muito obrigado aí pelo espaço, tá? Eu queria passar aqui, na verdade, só para falar para vocês a rubrica, não sei se vocês ainda estão usando híbrido ou está usando digital, tá, gente? Mas assim, a rubrica ela também pode ser utilizada dentro das ferramentas das principais aí, Microsoft Teams e Google Meeting. Cadê? Não lembro mais qual é que tá, tem uma mais antiga. Mas dentro das tarefas, sempre vai ter lá uma opção de você criar a rubrica também, tá? Tá, não foi essa não, vai criar tarefa. Sempre vai ter a opção da atividade do Google Meeting e da tarefa do Microsoft Teams, eles têm essa opção aqui, de quando você cria atividade, ó, que eu estou fazendo do Google Meeting, tá? Tá vendo aqui? Ele já dá a opção da rubrica. Ele já cria aqui, ó, a opção de rubrica. Então, você pode criar a rubrica aqui, ou reutilizar uma outra, ou importar uma que você já tenha. Então, assim, o que é legal? Que como até o colega trouxe, como a gente trouxe, eu vou usar seminário, eu vou ter um padrão de avaliação para o seminário, eu vou ter um padrão de avaliação para determinados tipos de ferramentas, para ir facilitando, né? Que a gente falou, vamos buscar também sanidade mental, gente. Então, assim, eu tenho... Qual vai ser o meu trabalho? Estruturar o meu seminário sempre com um vídeo, um texto e um painel. Ok. E aí depois eu vou dizer que na hora da avaliação eu quero que ele
faça a relação entre o conceito da forma que foi apresentada em cada uma dessas estratégias. Então, eu vou criar também, até para mim, eu já vou estar criando meu planejamento. Toda vez que eu criar seminário, eu estou com escopo, ou com escopo básico de planejamento ali. Eu só vou buscar agora o que é que eu vou colocar em cada um deles. Né? Então, pense que cada vez eu tenho que criar um seminário e pensar sobre ele. Eu acho que a gente acaba fazendo isso, né? Ou pelo menos eu acabo fazendo isso. Cada vez que eu criar um seminário, eu tenho que pensar sobre ele. Pô, porque eu achei 2, 3 vídeos que são legais. Mas se eu já tenho uma estrutura, eu não vou gastar mais 40 minutos procurando 2, 3 vídeos legais. Talvez eu mesmo produza um vídeo, porque eu já sei que eu só tenho um vídeo ali para colocar. Essa é a minha estrutura. Né? Então, eu vou segurar ali até os meus ânimos, digamos assim. Tá? Então, eu vou ter aqui, como eu falei, deixa eu ver se esse daqui tem uma rubrica. Não, esse curso aqui não tem, não. Não, nesse curso que eu tenho rubrica, não. Ok, acho que é no Microsoft Teams. E aqui no Microsoft Teams, quando eu faço uma tarefa, tá aqui. Quando eu faço uma tarefa, dar um exemplo aqui que foi a jornada que eu falei para vocês que eu fiz com o Gal lá para a faculdade. Aí eu vou, coloco lá, mas o que eu quero, né? Faço as instruções e aqui, ó, neste campo aqui, adicionar lista de critérios de avaliação. Aqui no Microsoft Teams ele não chama de rubrica aqui na frente. Ele chama lista de critérios de avaliação. E aí você vê aqui, ó, tem que foi a aula, o curso de rubrica que a gente fez, critérios de avaliação, fórum de discussão online. Então, quando eu quero fazer um fórum de discussão online, quando eu quero fazer o rubrica, esse critério de avaliação é um bem geral que eu mantenho, que é isso que eu falei para vocês aqui, ó. Cada pergunta pontuará com um ponto. A pergunta precisa demonstrar a interpretação dos arquivos interrogandos. Eu faço algumas atividades onde os alunos criam as perguntas. Ao invés de ele criar as respostas, eles criam as perguntas em relação aos materiais que a gente apresentou. Então, assim, ele tem que criar um determinado número de perguntas. Então, a pergunta aí, eu coloco lá, cada pergunta vai valer um ponto. A pergunta precisa demonstrar a interpretação dos arquivos integrandos. Então, eu já estou solto em quantos arquivos eu vou colocar. Ele sabe que ele tem que integrar os arquivos. Então, a pergunta é interpretativa e relaciona mais de 2 fontes de pesquisa. Uma das fontes pode ser a sua rotina de trabalho. A gente está falando de aula da faculdade, então os alunos, às vezes, já são envolvidos ali nessa rotina. Então, bom, se a pergunta é interpretativa. Pergunta direta retirada do arquivo sem reflexão. Pergunta já contida em uma das fontes de pesquisa. Então, lembra do que eu falei? A evidência é muito clara. Então, se ele traz uma pergunta que já está em uma das minhas fontes, ele já sabe qual vai ser a nota dele. Se ele faz uma pergunta que ele tirou direto, ele viu, tem lá um conceito, e ele pergunta qual é o conceito, ele também já sabe qual é a pergunta. Se é uma pergunta interpretativa, legal. Se a pergunta relaciona mais de uma fonte de pesquisa, legal, ele também já sabe. Tá? Então, eu já crio aqui. E aqui, do mesmo sentido, eu consigo colocar, consigo anexar ao trabalho, tá? Então, ele consegue o que a gente também sempre traz. Ele vai conseguir também saber antes do que ele está sendo avaliado. Então, diminui a argumentação, diminui os problemas que a gente tem pós-nota, né? Ele já se dá a nota, porque ele já sabe, ó, você já sabe quanto você vai tirar. Se alcançou o quesito ou não, o critério ou não, tá aí. Você já sabe. Antes de terminar a prova de me enviar, você já sabe qual vai ser a sua nota. Só não sabe se não quiser, né? Se tá estiver tentando me enrolar. Mas você já sabe, tá muito claro aí o critério, você já sabe qual é a evidência que eu vou utilizar para criar essa nota para você ou não. E o que é legal, dentro do que a gente falou, quando eu trato essa avaliação como ferramenta de melhoria contínua, eu vou olhar para ela e vou entender. Funcionou ou não funcionou? Meu aluno alcançou ou não alcançou, né? Ok, Patrícia, pode falar. Na escola que meu filho estuda, eles estão trabalhando com rubrica desde o ano passado.
E aí foi que eu me familiarizei mais, né? Antes, eu também assisti outra palestra do curso da UFC ano passado, mas eu me familiarizei mais quando meu filho começou a fazer. E o interessante é que quando ele vai estudar para avaliação, ele já tem a rubrica em mãos. Então ele já fala assim, eu já sei, minha mãe, o que o professor vai cobrar. Porque aqui pela rubrica que ele colocou, e ele fala muito de ciências, ele é o 8º ano, ele vai cobrar tal assunto, isso, tal assunto, isso. Então, assim, é uma forma diferente também dele se preparar para aquela avaliação no final do ciclo, porque, por mais que ele tenha visto vários conteúdos, ele tem uma direção do que é mais importante, do que ele precisa realmente absorver e o que ele vai ser cobrado e vai ser colocado em prática. É uma outra forma de ver, porque a gente vê muito pelo lado do professor e eu estou tendo a experiência de ver pelo lado do aluno. Sim, e a gente sempre traz esse conceito mesmo. Por isso que uma das avaliações, eu coloco muito isso, de dizer, faça uma das notas, ou parte da nota, ou seja como for, a autoavaliação. Faça ele se pontuar também, para que ele entenda a criticidade do que ele fez ou do que ele deixou de fazer, né? E do que ele deixou de alcançar, porque a informação já estava ali, né? E aí a gente vai para o planejamento, como o Gal trouxe, né, como a gente discutiu antes. Se você faz esse planejamento intencional, cada coisa daquela ali que o professor vai cobrar, como o seu filho traz, para ele é o que o professor vai cobrar, mas para o professor ele entende que é uma habilidade que foi desenvolvida, né? Então, é o essencial para aquela habilidade que foi desenvolvida. Eu acho que é isso. Gente, obrigado aí pelo convite também, tá? De vocês aqui fazendo finalizando a minha fala também. Obrigado pela noite, por estar, aquelas que ficaram aqui também com a gente, sabe, das correrias aí. Acho que a gente está, como o Gal colocou, nossas redes estão aí disponíveis, Beijando a Rádio Consultoria Educacional. O Gal já vi, acho que o Gal já falou, o pessoal falou que queria participar do nosso grupo de WhatsApp, tá? Então, estamos aqui à disposição para sempre que a gente puder participar, ajudar, a gente pode ir se organizando. E foi um prazer estar aqui com vocês, e essa dinâmica com vocês foi muito interessante mesmo. Obrigado aí pelo convite. Tem uma última pergunta aqui eu me passei aqui, acho que é Silvia. Sheila. Isso. A rubrica pode ser utilizada também em conselhos de classe, qualitativo e quantitativo? Se você puder explicar um pouquinho melhor, Sheila. Em que sentido, assim, no conselho de classe? O que eu vejo é, por exemplo, você pegar as rubricas que você utilizou para avaliar seus estudantes e utilizar ela como insumo do conselho de classe para perceber se seu aluno, como é que ele está com relação às aprendizagens. Mas para construir uma específica para o conselho de classe, se você puder explicar um pouco melhor, talvez nos ajude a entender a proposta. E aí eu passo a palavra para a Silmar, ou outra pessoa que vai conduzir, né, e fazer aí o encerramento, e se a Sheila puder também explicar melhor, a gente pode responder também. Será que ela está aí? Será que ela já saiu? Sheilinha, está aí? Está aí. Pode abrir o microfone. Já falou, era isso. Colocou, era isso, então respondi. Gal, Paulo, muito obrigada mesmo, mais uma vez, pela disponibilidade de vocês. Nosso grupo, assim, só está agregando mesmo. Foi, assim, essas 2 horas aí que passou voando, né? E é sempre bom, assim, trazer pessoas como vocês, né? Dispostas e acrescentando sempre aí no nosso dia a dia. Muito obrigada mesmo. Lu, Andréia, Pati, querem falar alguma coisa? Sim. Gratidão, Paulo, gratidão, Gal. E o que eu reparei, do início ao fim, desde a hora que eu entrei, a expressão do Paulo sorrir. Do início ao fim. Sem parar nem um minuto, quando ele está explicando, quando ele está falando sobre o assunto. É assim, a educação pelos poros, né? Como se diz, Gal, você é maravilhosa, uma explicação, assim, perfeita. Eu conto sempre com vocês agora, já estou perseguindo, não estou seguindo vocês em todos os lugares.
tá? E o que vocês precisarem do nosso grupo também, para o que for, conte conosco, tá? Nós estamos aqui para vocês e para todos também. Mas o que vocês precisarem, conte sempre. Eu amei conhecer vocês. Amei. É muito difícil a gente ver uma pessoa rindo, sorrindo, com os olhos, com a boca, do início ao fim, dando uma mentoria. Muito obrigada, Paulo. Sorrindo com a alma, né, gente? Com a alma. Com a alma de educador. E assim, às vezes, Paulo, eu me culpo tanto, eu não posso rir tanto, eu não posso ser tanto Andréia, né? Como uma amiga fala, Andréia sendo Andréia. Não, peraí, gente, calma. E assim, a gente como educador, a gente viaja tanto na maionese, né? Daquilo do que a gente quer fazer, e aí, quando a gente olha ali para o planejamento, diz, volta aí. E aí eu me vi no Paulo, e aí pronto, acabou. Ninguém mais me segura. Ou seja, aí teve a Gal, que de vez em quando, puxa, Paulo. Aí eu tenho Luana, tenho Silmara, tenho Tânia, tenho Felipe, tem Paty, tem todo mundo. Volta, André. E aí a gente vai fazendo o Prof. Ajuda Prof. Gratidão, pessoal, gratidão mesmo. Paty. Eu já conhecia eles, como eu falei no começo, eu já sabia que ia ser show. E, assim, a fala de Gal é bem esclarecedora, porque eu sempre tive muitas dúvidas de rubrica e sempre eu ia para a minha coordenadora, né? Você acha que é assim? Que assim funciona? Os poucos cursos que a gente fez que teve essa abordagem. E quando eu vi vocês, foi assim, a melhor aula, a melhor explicação que eu tive até o momento de como construir uma rubrica. E o Paulo é assim, esse sorriso o tempo todo. Sempre. Um com a voz tranquila e suave explicando que é Gal e o outro transmitindo só alegria e confiança, que é o Paulo. Aí acho que foi uma dupla perfeita. Obrigada a vocês, gratidão mesmo. Obrigado a você, gente. A gente não vou nem dormir hoje direito. Eu já estou aqui rindo de como a gente se complementa, né? Que massa. É tão bom ver feedback assim, e ver, né? Uma mais séria, assim, toda lá centrada, e o outro aí, né? Com esse sorriso, que legal. Por isso que dá certo a dupla. Isso mesmo. Gente, Gratidão, muito obrigado mesmo. Gratidão por todo esse feedback, assim, pra gente é muito revigorante, assim, dá um gás para continuar, porque é puxado, gente. A gente sabe que como é puxado para vocês, é pra gente também, é muita loucura. Eu sempre falo, além da educação, que eu me amarro muito, eu tenho outros trabalhos de 40 horas, então que não tem nada a ver com a educação. Sabe? Então, com mil problemas, né, que Gal conhece também, já foi do processo. Mas que é muito massa a gente ainda acabar a semana e ficar 2 horas aqui compartilhando com vocês. Isso é muito bom. Mas, ó, fique tranquilo, que vocês não vão parar, não, assim como a gente, que a gente está igual na pipoca, no trio elétrico, né? A gente vai para um lado, não sabe nem como, vai para o outro, não sabe nem como. A gente vai, ó, um empurrando o outro. É isso aí, vamos sim. Gente, brigadão por tudo aí, tá? Obrigada a vocês, gente. Muito mesmo. Obrigada, noite, boa gente. noite. Muito obrigada a todos Boa também. noite, tchau, tchau. Pessoal, muito Gratidão, obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, gente. Valeu, PC. Valeu, Galzinha. Grava a aula para soltar. Valeu. Show de Tchau, bola. tchau.